Bom dia, hoje é dia 18/8, nós estamos aqui com o pessoal do primeiro ano. Bom dia, primeiro ano! Bom dia. Bom dia! Bom dia. Bom dia, professor. E nós vamos dar continuidade, né, à matéria agora sim do terceiro bimestre, a revisão já foi feita, só falta um vídeo de bioenergética, na verdade eu vou fazer dois, vou fazer um de ciclo de Krebs e um de Calvin Benson, então um vai ser só de fotossíntese, tá? Separado e outro só da mitocôndria. Vou fazer dois videozinhos rápidos e deixar lá no meu canal, por favor, siga, compartilhe, curta, manda a mãe assistir, os vizinhos, todo mundo que tá no ensino médio aí, enfim. E agora a gente vai abrir aqui a nossa apostila para ver o que nos espera para o final deste ano, né? Para o segundo semestre. Então, na apostila número 3, que eu espero que todos vocês já tenham ido buscar no colégio, a gente tem aqui ação gênica e divisões celulares. Ontem, ontem no vídeo, eu falei bastante sobre... No meu penúltimo vídeo, eu falei bastante sobre centríolos, né? E como que o centríolo funciona na separação dos cromossomos. Então, ontem eu falei sobre cromossomos, eu falei que o DNA vai se espiralizando, que tem as histonas e que formam os cromossomos, e eu também mostrei como que essas microfibrilas dos centríolos se amarram no centrômero do cromossomo e puxa isso na hora da separação da célula. Ontem também no vídeo eu expliquei rapidamente, eu vou dar uma, para quem não conseguiu assistir, eu expliquei que todos nós temos 46 cromossomos nas células do corpo inteiro. Essas células do corpo inteiro pode ser do fio de cabelo, a ponta do pé é chamado de célula somática. Por que somática? Porque somou o gameta do pai com o gameta da mãe, somou e fez você. Então, as suas células do corpo inteiro são células somadas, somáticas. E a única célula que tem 23 cromossomos, que tem a metade, são as células de gameta. Nos meninos, espermatozoide. Nas meninas, os óvulos. Até aqui tudo bem, fácil. Nós sabemos que são 23 no corpo humano, nas células, na espécie humana, 23 gametóticas, chamadas de células haploides, e as diploides têm 46, tá? Professora, então a célula da bochecha, da boca, da mucosa, sei lá, é uma célula diploide? É. E é uma célula somática? É. Ela recebe esses dois nomes, tá? Tanto diploide quanto somática. Ou gameta e haploide. Tudo bem? Muito bem. Então, depois que tem isso daí tudo, a gente tem as interações dos genes, né? Eu tenho como que se forma isso nos genes. Então, eu vou falar agora como que acontece a ação gênica. Então, a gente vai falar como que o DNA é feito, como que eu tenho um DNA e faço mais um. Parte disso vocês sabem. A com T, C com G. Isso vocês sabem, mas agora a gente vai ver de verdade como que a proteína funciona, tá? Então, a gente vai ver como que o DNA é feito, como que os genes funcionam e como que acontece a divisão, que é chamada de meiose e mitose, tá? Que a gente grosseiramente sabe que a meiose eu tenho os 46 cromossomos e divido 23 mais 23. Mas como isso acontece? Quais as fases? Quais as proteínas? Quais? A gente vai aprofundar agora. E a mitose, eu tenho uma célula, me cortei. A gente faz mitose o tempo inteiro. Ó, só para vocês terem ideia, a mucosa do sistema digestório, ela é totalmente refeita a cada 3 dias, principalmente do estômago. Professora, você está falando para mim que todas as células do meu estômago se renovam a cada 3 dias? Não, todas não. Eu estou falando que uma célula do estômago dura em média 3 dias, mas todas se refazem em 3 meses. Tá? Com prazo de 3 meses. Por quê? Meu, olha eu, né? Não tem jeito, é meu jeito. As células do estômago estão mergulhadas num ácido muito, 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 muito ácido, que é o ácido clorídrico, para digerir toda a tralha que a gente come. A gente come que nem uns avestruz, né? Enfia para dentro tudo e quer que o estômago dá conta. Mal mastiga, essa é a verdade. Eu duvido Eu sou que quem tá organizado, 40... eu mastigo.
Mastiga, Pedro. Por isso que você é magro. Olha eu como eu mastigo, ó. Olha que maravilha. Duvido Sou aqui magro. que mastiga 40 vezes, conta 2 minutos para virar uma massa e engole. Que nada, a gente mal sente gosto e pá, para dentro, né? Por isso que engorda, porque come sem sentir o gosto. Então, temos que ter o exemplo do Pedro, olha lá que magrinho que ele é, tá vendo? Saudável, pessoa esbelta, né? Esguia, olha lá. Igualzinho o padrão da... Anda, Andara. Comer pastel e tomar com caldo de cana. Quem vê, pensa que nunca comeu pastel. Nem parece que quando eu chego da escola eu faço um prato de pedreiro. Pedreiro, né? Mas porque você metaboliza rápido. Então, esses segredos é o que a gente vai conversar, tá? Então, por exemplo, as células do estômago, elas são repostas rapidamente, porque tá mergulhado num ácido e ele precisa se repor, tá? E outras células do corpo. Outras já não têm essa facilidade, como os neurônios. A gente sabe que se queimar o neurônio, já era, não vai fazer tão rápido. Antigamente, quando eu comecei a estudar, se dizia que o neurônio não se fazia mais. Era o que estava feito, era o que estava formado. Quando a criança nasceu, tinha lá o cérebro, ia amadurecendo, aos poucos iam ter mínimas células novas e tal. Hoje, a gente já sabe que demoram-se uns 20 anos aí para refazer uma célula nervosa. Hoje, nós temos técnicas de célula-tronco. Então, existem novas técnicas, tá? Mas não é que nem a célula de mucosa. Por exemplo, quando você queima a língua, você vai ficar um mês com a língua queimada? Não. Tipo, dói lá uns 3, 4 dias, depois para de doer. Quando machuca a gengiva, se você não ficar cutucando, depois de 3 ou 4 dias já tá lá direitinho, porque se refaz rápido. Quando esse tecido se refaz, a gente fala o quê? Eu tinha uma célula, essa célula precisou se regenerar, fazer uma cópia dela, e isso é a mitose, tá? Então, a gente vai ver como que acontece essa duplicação celular. Bom, então bora lá, vamos falar sobre as propriedades do DNA. Deixa eu colocar minha tela aqui para vocês verem, só um minutinho. Tinha que ter algum lugar aqui nessa gravação que a gente pausava, sabe? Mas ele não pausa, ele só para. Aí depois tem que ficar editando, é horrível. Cheguei a professora, ela falou isso bem no meio da gravação. Aí vai sem querer, posta isso no canal. Vou pôr, ó, pessoal da Microsoft Teams, por favor, habilitem o botão para pausar. Aí vai habilitar. Fica mais fácil, a gente não para, a gente pausa. Parece um comentário do Bill Gates lá. Aceitando a ideia. Para os desenvolvedores. Será mudando o Brasil. Não, tô dando sugestão para desenvolvedor, ué. Não tô criticando. Nós estamos na apostila 3, né? Bora lá, vou compartilhar minha tela. Não tô enxergando nada, peraí. Eu não gosto de pôr óculos porque ele fica fazendo reflexo para vocês. Aqui. Estão vendo minha tela? Sim. Sim. Tô bem. Peguem a apostila de vocês para fazerem as anotações, tá? Vou deixar a Dandara comigo aqui. Dandara é minha fiel escudeira. Eu não sei porque que eles escolhem a Dandara, tá? Mas o programa gosta do rostico dela. Sempre é ela que fica aí, já repararam? Mais ou menos. Agora é o Pedro, ó. É quem tá falando. Então, quem tá falando sempre sou a última falando. Dandara é mais cara de pau, ela acaba ficando aí. Então, vamos lá. Ação gênica e divisões celulares. Na imagem, é possível observar um modelo criado em computador da estrutura química de um pequeno trecho da molécula de DNA. Que relação é possível estabelecer entre DNA, genes e cromossomos? Quem assistiu meu vídeo ontem, o que é DNA, gene e cromossomo? Qual é a relação? Todos eles. Participação em aula, por favor. Todos eles têm algo em O comum. DNA, ele já é formado, os cromossomos são as pequenas partes que vão fazendo o gene, que é esse que está na foto, e a junção deles vai fazer o DNA. O cromossomo faz parte do RNA, o RNA faz parte do DNA, mais ou menos isso. Não. Agora a Dandara deu uma misturada. Esquece do RNA.
RNA não tá aqui na fita. Próximo. Quem assistiu meu vídeo? Não assisti pra você, só vi esse mesmo. Quem assistiu meu vídeo, fala aí. Valendo nota, hein? 3 segundos. Ai, ninguém assistiu, né, essas picaretas? Não, professor, eu assisti hoje, só que eu sabia que O DNA, o gene é uma parte do DNA. Um monte de gene faz o DNA. E o DNA todo condensado é o cromossomo. É tudo a mesma coisa. Ok? Então, por exemplo, sabe o novelo de lã? O novelo de lã enrolado, que a vovó faz tricolar, é o DNA, o cromossomo. Se eu pegar um fio, é o DNA. Agora, se eu pegar esse fio e desenrolar assim, não tem um monte de fibrinha? Sim. É o gene. Deu para entender? Deu. É Então, tudo a mesma coisa, só está no formato diferenciado, tá? Então, os genes são partes do DNA, são trechos do DNA. E o DNA condensado, enrolado, é o cromossomo, tá? Durante a formação do embrião, por exemplo, o DNA pode ser encontrado em todas as células formadoras de uma única célula inicial. Por que essa multiplicação do DNA é necessária? Olha, para todas as células terem o mesmo código genético, né? Meio óbvio. Ok? Então, agora a gente vai ver os processos de replicação e transcrição gênica, relacionar os genes e a tradução das proteínas, identificar as etapas do ciclo celular, que é meiose, mitose, todas as etapas, e reconhecer os tipos de de divisão e a sua importância para o desenvolvimento. Alguém está pedindo para entrar, que eu escutei um barulhinho? Amanda. Bom, estão vendo a tela aqui? Então, o material genético mais visto na televisão e conhecido, né, é chamado de DNA. O DNA, gente, é universal, ou seja, tudo que tem nele são para todos os organismos vivos. Quando eu falo todos os organismos vivos, eu falo bactéria, eu falo vírus. Vírus não é vivo, né? Mas dentro do corpo ele tem força e a gente tá vendo como, né? Então, o DNA, ele é universal para todos os organismos. Então, bactéria, planta, humanos, é tudo igual. Todos têm a mesma estrutura no DNA, que são nucleotídeos, né? A gente já sabe que é a com T, C com G, adenina, guanina, timina e citosina, tá? Para que a gente entenda melhor, a gente vai conhecer duas propriedades. Então, a replicação, ou seja, eu tenho um DNA, eu vou fazer outro DNA para fazer outra célula idêntica, ou a transcrição para fazer proteína. A função do DNA na célula é basicamente, vou parar de compartilhar para eu ficar grandona aqui. A função do DNA na célula é basicamente a seguinte, ó. Para que eu tenho DNA? Para duas coisas. O meu DNA é o meu livro de receitas. Já falei isso para vocês um monte de vezes. Para que eu tenho um livro de receita? Para olhar aquilo ali e fazer a receita. Ou seja, o meu DNA é para produzir a proteína. Essa é a função. Todo mundo precisa de proteína o tempo todo. Nosso corpo, 70% dele é proteína. Então, as enzimas que o nosso corpo produz, da digestão, enfim, da circulação. Para fazer o corpo funcionar, nós precisamos produzir as proteínas, que podem ser hormônios, que podem ser enzimas, que pode ser saliva, que pode ser tudo que está dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, na nossa saliva, a gente tem uma enzima chamada ptialina. Nós produzimos 2 litros de saliva por dia para poder fazer a digestão, né? E isso que a gente produz, a saliva que nós produzimos, ninguém fica lá cuspindo 2 litros por dia. A gente produz a saliva para lubrificar o sistema digestório e a comida. Então, a gente engole saliva o dia inteiro, né? Agora, isso que foi produzido, depois que foi... Eu tô babando agora. Depois que foi produzido,
não é reaproveitado, ele vai para o sistema digestório e vai embora, né? Ele pode absorver novamente no sistema digestório a quantidade de líquido, né? Se eu não usei as proteínas, a saliva quando vai para o estômago, as enzimas que estavam lá, ó, perdem a função, porque a gente já viu que as enzimas, elas têm pH ótimo e temperatura ótima. Se aqui o meu pH é 7 e no meu estômago o pH é 2, quando essa enzima chegou lá, desnaturou, ela não vale mais nada, né? O máximo que o meu corpo pode fazer é pegar esse Lego, desmontar para tentar usar essas pecinhas em outro canto, mas a proteína não funciona mais. Mas alguém tem que fazer isso o tempo todo, então as células da glândula salivar têm que produzir isso o tempo todo. Então, qual a função do DNA quando eu falo em transcrição, né? Em transcrição e tradução. É ler o livro de receitas, fazer uma cópia e mandar para a linha de produção para produzir as proteínas. Primeira função do meu DNA, então, é produzir as proteínas. A segunda função do meu DNA é refazer a célula, replicar essa célula. Então, eu tenho uma célula, como que eu faço para ter outra idêntica? Tá? Então, nesse momento, eu tenho a duplicação, a cópia. Então, eu tenho duas funções importantes para o meu DNA, que são a replicação para fazer um outro DNA ou a transcrição, que é para traduzir ele para uma proteína, tá? Vamos falar primeiro da replicação. Primeiro, como que eu faço uma réplica desse meu DNA? Então, olha lá, o processo de replicação é chamado de semiconservativo. Por que semiconservativo? Eu vou abrir aqui. Espera aí que eu vou mudar a forma de compartilhar, que vocês vão ver agora tudo que eu faço. Espera aí. Para ficar mais fácil para mim. Estamos no Paintbrush aqui, tá? Então, eu tenho aqui um lado do DNA, tá? E eu vou produzir aqui uma cadeia de DNA. Eu já sei que o DNA ele é composto por adenina, timina, citosina e guanina. Vocês lembram disso? Sim. Já falei isso em algum momento para vocês. Né, Dandara? É aquela coisa de mudar as letras, né? Que uma letra muda. Exato, exato. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Vamos fazer aleatório. Ok? Fiz lá uma sequência de bases nitrogenadas, né? Quem é o meu DNA complementar aqui? Vamos lá. Quem é o que está embaixo aqui, ó, para complementar esse aqui? Falem para mim. Embaixo do A é T. Peraí. Ah, desculpa. Vamos Saúde. lá. T. Embaixo do A. T é A. Fala só a sequência. T-A. G. G, C, A. T, T. Vocês estão lerdos demais. C. G, G. G. C. A. A. T. T, G. A, T. Nossa, agora já virou bagunça. Oh. T, pronto. G. G. T. Alguém Tá travou. travando aqui no computador. Tava no delay aí. Enfim, essa é a sequência. Então, quando eu vou refazer um DNA, o que meu corpo entende? Que eu quebro essas... Aqui, ó, a gente tem as ligações... Ligação nenhuma, Adriana, idiota. A gente tem aqui pontes de hidrogênio. Então, para ligar entre um e outro, eu tenho uma pontezinha formada por hidrogênio, tá? Para ligar um e outro aqui. O que as minhas enzimas fazem? Eu tenho uma enzima que vai quebrar essas pontes de hidrogênio. Quebrou? Pronto, quebrei essa ponte de hidrogênio. Após eu quebrar essa ponte de hidrogênio, eu consigo fazer isso aqui, ó. Separar. Tudo bem até aqui? Nesse momento que eu separei, algumas pecinhas
algumas outras enzimas e o RNA transportador vai trazer as novas peças, né? A nova parte do DNA que eu estou formando. Então, qual é o próximo DNA que eu vou fazer aqui, complementar a este? Fala para mim rapidamente. Qual seria, né, o DNA? Então, aqui seria T... Ai, por que eu fui fazer uma cadeia tão longa, né? T, A, G, C, T, C, G, G, C... Vou parar aqui. Sabe por quê, gente? Senão vai ficar muito comprido esse negócio aqui. Peraí. Pronto. Resumi isso, tá? Então, a gente tem aqui... Opa, cortei um a menos. Deixa eu cortar esse A aqui também. Pronto. Então, a gente tem aqui a mãe, né? Que eu posso chamar essa aqui, ó. Essa aqui, né? Em preto. Essa aqui, né? De mãe. A fita mãe. E essa aqui de fita... Pai. Filha. Que pai, menino? Fita filha. Aqui agora, vamos lá, vamos continuar. Quem que seria a outra cópia dessa daqui? Vamos, galera, acelera aí. Vai de novo, Ale? Delay, calma aí. A, T, C, G, T, A, G, T, C, G, T. C, C, G, T, T. Tudo bem. Então, aqui, é quem essa aqui agora? Essa aqui é quem? Essa aqui é a... Filho. Filho. Ai, gente, deixa eu pôr um menino aqui, senão ele vai ficar frustrado, esse menino. Ele vai falar o resto da vida que a professora não ouvia ele. E aqui é o quê? É a mãe. Não é o pai não, tá, filhão? Porque essa saiu dessa, né, ó. Tá claro isso? Elas se dividiram para fazer duas novas fitas. Então, agora, reparem comigo, né, que eu tenho, nesse momento, duas fitas idênticas, porém são dois DNAs diferentes. Repara se é idêntico. Ele é realmente idêntico. Por esse motivo, como as duas tinham partes da fita mãe, eu falo que é um processo semi-conservativo, porque eu conservei parte da primeira fita e eu conservei parte da segunda fita. Tudo bem até aqui? Sim. Difícil? Não. Tranquilo. Agora, vamos ver isso bioquimicamente, né? Com as moleculinhas ali, ó. Importante dizer para vocês o seguinte. Eu fiz ali no Paintbrush de uma forma bem simples. Porém, nós temos o lado 5 linha aqui. E aqui eu tenho o lado 3 linha. Eu já vou explicar o que é esse 5 e o que é esse 3. Se eu tenho 5 linha, 3 linha aqui embaixo eu tenho sempre ao contrário. Então, aqui eu sou 3 linha, aqui eu sou 5 linha, tá? Sempre, sempre assim. Sempre um DNA. Olha a minha mão aqui, vocês conseguem ver minha fotinha aí? Meu rosto? Não. Ó, agora vocês estão me vendo. Sim. Sempre o DNA, ele é assim, ó. Um invertido do outro. Ele não anda assim, tá? Ele anda sempre um invertido do outro. Para quê? Porque aqui as proteínas podem... se eu tiver um ribossomo, ele vai trabalhar nesse sentido. E se eu tiver um ribossomo aqui, ele vai trabalhar nesse sentido. Desta forma, ele não vai ficar... Os dois ribossomos não vão enroscar na engrenagem no mesmo tempo. Entendem o que eu falo? Não vai embolar no mesmo lugar. Então, eles vão trabalhando separadamente aqui. Então, eu sempre falo que a ponta é 5 linha e a cauda é 3 linha. Então, aqui é 5, lembra da mão, ó, 5 dedos, tá?
5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, e elas estão em posições antiparalelas. Tudo bem? Eu já vou falar o que é esse 5. Calma, não se desespere, não inventei um número, não. Voltando lá para a figura. Então, a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui, falando que é semi-conservativo, porque eu tenho parte da fita inicial, e é antiparalelo, porque eu tenho sentido 5 linha, 3 linha. Então, o que seria o 5 linha, 3 linha? Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Consigo ampliar essa figura? Não consigo. Mas eu consigo ampliar minha tela. O máximo que eu consigo é isso. Reparem aqui, meus amores, que para fazer o DNA, para formar um DNA, eu tenho que ter, ó, um fosfato, é um grupo fosfato, uma pentose e uma base. Isso aqui forma o nucleotídeo. Pronto, assim eu consigo escrever onde eu quero. Dá uma olhada aqui. Ó, isso daqui é o grupo fosfato. Tudo bem? Aceitaram essa informação? Estão vendo um fósforo com vários oxigênios? Isso aqui se chama fosfato, um grupamento fosfato. Gente, que dificuldade de escrever no mouse. Isso daqui é o quê? É uma pentose. Tá vendo que é um açúcar? De 5 pontas, ó. Ok? Então, ele é chamado de Pentose. pentose. Penta de 5, ose de açúcar. A gente já aprendeu isso. E aqui a gente tem a base nitrogenada. Quais são as bases nitrogenadas existentes? Nós temos só no DNA 4 tipos: A, T, G e C. Professora, você está me dizendo então que todos esses 3 juntos, tudo isso aqui junto, forma o nucleotídeo? Sim. E o que muda de um nucleotídeo para outro? É só a base? Sim, é só a base que muda de um nucleotídeo para outro. Portanto, isso daqui, ó, é o que muda de um para outro só. Só isso daqui. Pinta bem clarinho, tá? Então, nesse caso aqui, era uma timina, ó. Aqui é uma adenina. Reparem, então, que o T se ligou com A, que o G se ligou com C, que o A se ligou com T, que o C se ligou com G. Tudo bem até aqui? Tudo. Tá? Então, quem liga o quê? É só essas do meio. Pode ver que nessa parte azul aqui, ó, é sempre um fosfato e uma pentose, fosfato e uma pentose, fosfato e uma pentose. Reparem também, agora eu vou tirar tudo isso que eu desenhei. Se é que eu consigo? Deixa eu ver. Agora que vocês já tiveram essa ideia do que é o quê? Ah, não obedece mais. Reparem também Professora, que... fala de novo. Internet, Entendi, meu amor. internet aqui cortou, explica aí Cortou? de novo, cortou aqui a internet aí. Repara aqui, ó. Internet Aqui é um aqui cortou, aham. Tá, aqui é um fosfato, aqui é uma pentose e aqui é um nucleotídeo. Ô, senhor, é uma base. Até aqui você pegou? Pedro? Pera que eu acho que eu Fosfato. sei o que tá dando. Ó, meu amor, vamos lá. Qualquer coisa tá gravado, você volta, tá? Fosfato, pentose porque eu tenho 5 pontas e é um açúcar, tá? E aqui eu tenho uma base. As bases é o que muda de um para outro. Na verdade, esses 3 juntos aqui formam o nucleotídeo, tá? Repara nessa parte azul aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui, todos vocês, por favor, reparem que todos eu tenho fosfato e base, fosfato e base, fosfato e base, fosfato e base. Tá vendo aqui? Falei errado.
Fosfato e pentose, fosfato e pentose, fosfato e pentose, fosfato e pentose. A base tá aqui. Fosfato, pentose e fosfato, pentose e fosfato. Reparem que o corrimão desse degrau, como se fosse uma escada, sabe aquelas escadas de corda que a gente usa em parquinho de diversão? Tá? Eu tenho corrimão e eu tenho degrau. Tô desenhando uma escada aqui, tá vendo? Tá vendo aqui? Quem é que tá no meu corrimão? Quem tá nesse corrimão? Fosfato e pentose. E quem tá Fosfato no degrau aqui? e pentose? Isso. E quem tá no degrau? As bases. Outra coisa que vocês têm que A base? reparar, que do T pro A, eu tenho quantas pontes de hidrogênio aqui, ó? Uma. E aqui? Tá vendo hidrogênio Duas. aqui, ó? Tá vendo hidrogênio aqui? Quantas pontes de hidrogênio a gente tem aqui? Então, sempre do A pro T, eu tenho quantas pontes de hidrogênio? Duas. Duas. E aqui, ó, são duas também? São duas, tá? Agora, do G pro C, quantas pontes de hidrogênio eu tenho? 3. 3. Muito bem. Então, do G pro C, sempre 3 pontos de hidrogênio. Dica, como que você vai lembrar disso aqui? Olha o que eu vou fazer agora. Essa letra é igual a esta? É. E se eu colocar, o que diferencia um C do G? Não é aqui no meio, ó? Sim. Então, quantas pontes eu tenho aqui? Ó, quantos riscos eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, do G para o C, eu tenho 3 pontos de hidrogênio. Vocês não vão esquecer por essa dica, tá? E do A para o T, são só 2. Porque no A e no T, eu só tenho 2 riscos. Tudo bem até aqui? Muito bem. São dicas bobas, mas é o que às vezes a gente associa na hora da prova, né? Bom, então vocês viram que são 3 e são 2. Opa, isso aqui tem que deixar. Muito bem. Tá, agora vamos ver aqui. Tá vendo que a seta tá para cima aqui, ó? E aqui a seta tá para baixo, tá? É que eu cortei a figura, não deu para ver. Aqui a setinha tá para baixo. O que que é para cima e o que que é para baixo? Conta aqui comigo. Se aqui é 5 linhas, o que que será desse lado? 3. 3 linhas. Se aqui é 5 linhas, o que que é aqui? 3 linhas. 3 linhas. E aqui, 5 5 linhas. linhas. Tá? O que que é 3, professora? O que que é 5, pelo amor do Senhor? Conta aqui. Um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Quem é aqui? Carbono 5. O fosfato se liga no carbono 5 e o fosfato fica para fora. Por isso que eu chamo de 5 linha. Entendeu? Vou repetir. Essa bolinha aqui não conta, tá? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Cada quina dessa aqui, ó, é um carbono. É uma ligação de um carbono. Só que ele não tá falando a letra C aí. Mas a gente sabe quimicamente que cada quina é uma letra de carbono, tá? Então eu conto 1, 2, 3, 4 e teve uma haste aqui para cima. Se eu fosse desenhar aqui, ó, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Opa, deixa eu tirar esse pedacinho aqui, que esse pedacinho foi a mais, vai acabar atrapalhando vocês. Então, se eu fosse contar os carbonos, eu colocaria aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Você vai falar, Pro, mas só tem 4. Então, só tem 4 uma ova. É que aqui tem uma ligação para cima e eu tenho um carbono aqui, ó. Reparou ali? Repara aqui, ó. Repara aqui que eu tenho um carbono aqui em cima. Então, esse seria meu quinto carbono, aonde vai se ligar o meu fosfato. Tudo bem até aqui? Então, esse lado ficou para fora da molécula, ó. O carbono 5 e o fosfato ficou para fora da molécula. Logo, este lado aqui, quem tá para fora? Vamos contar nesse daqui? Olha aqui com a Pro, ó. Se a bolinha eu não conto e eu conto para cá, que número é esse? 1.
Eu não ouvi. Eu nem consigo ver seu mouse. Aqui, ó. Ah, tá. Presta atenção. A bolinha não tá pra cá, em cima? Esse aqui a bolinha não tá pra baixo? Olha aqui minha mão, ó. Ó. É como se tivesse aqui em cima a bolinha, tá? De uma molécula. E aqui eu tenho a bolinha da outra. Repara que se uma vai pra lá e a outra pra cá, tá flipado isso aqui. Elas estão de ponta cabeça. É isso que vocês não estão percebendo. Uma tá pra cima e a outra tá pra baixo. Uma bolinha tá pra cima e a outra bolinha tá pra baixo. Viu agora o que eu falei? Tá de ponta cabeça uma pra outra, tá? Então, eu vou voltar na figura lá, ó. Então, aqui, ó, eu conto daqui pra cá, não é? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou contar pra onde? Pra cá, né? 1, 2, 3. Qual ficou pra fora aqui, ó? O carbono 3, não é ele que tá pra fora? Não é ele que tá aqui nesse sentido? Aqui não é o carbono 5 que tá nesse sentido? Aqui não é o carbono 3 que tá nesse sentido? Então, isso significa o 3', 5', tá? Se vocês forem ver aqui, ó, que carbono ficou pra fora aqui pra esse lado? O 5, porque ele tá com fosfato, tá vendo? E que carbono que ficou aqui pra fora desse lado? O 1, 2, quem ficou aqui embaixo? O 3. 3. Entenderam o que é 5', 3'? E agora É a posição do carbono na pentose. Então, se eu fosse desenhar essa pentose, ó, vou desenhar uma pentose bem reforçada, a mais grossinha é essa. Vou desenhar uma pentose bem reforçada aqui para vocês entenderem, ó. Essa bolinha fica como 0, assim você sabe que você nunca vai contá-la, tá? Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Qual é o que apareceu aqui para fora? 5. Tá vendo por que 5? Aqui, ó. Vamos nesse aqui. 0 não conta. 1, 2, 3, 4, o 5. O 5 tá para dentro. Quem tá para fora aqui? 3. O 3. Por isso que ele é 3. Tudo bem até aqui? Sim. Meu, sabe quando eu fui entender isso? Quando eu fiz mestrado. Pelo menos Tá? Porque antigamente não mostravam isso para os alunos. A gente mal sabia o que era DNA. Então, você já está num avanço assim gigantesco que você não faz ideia. Hoje tarde do que nunca, professora. Hã? Mais tarde do que nunca. Não é, nega? Então, mas tudo bem, Dandara, aqui eu fiz o meu mestrado faz mais de 20 anos, né? A gente estava acabando de descobrir o que era um DNA. Então, bora lá. Então, uma extremidade 5', outra 3', você sabe por quê. O que é esse mais aqui? Ai, bobagem. Ó aqui, ó. Ah, agora aquele é... até que enfim. Agora aqui ele mostra para mim a pentose. Tá vendo aqui uma pentose ampliada? Carbono 1, 2, 3, 4 e carbono 5, tá? Então, 1', 2', 3', 4', 5'. Tranquilo até aqui, meus amores? Tranquilo. Tá? De boa, professor. Beleza. Então, essa replicação, ela vai ser contínua e descontínua. Por quê? Para que uma molécula seja replicada, quando eu tenho DNA, eu tenho um zíper. Em algum momento, esse zíper tem um fecho. Tá vendo aqui? Então, como que acontece essa replicação? Se essa linha verde, que é a mãe, essa azul é a filha. Se essa linha verde começa no 3 e aqui acaba no 5, aqui começa no 3 e aqui acaba no 5, aqui eu tenho que pôr para lá, ó, da 5 para 3, nesse sentido, porque tem que ser inverso. É aqui que eu tenho que ir adicionando os nucleotídeos, né? Então, A, T, C, G, tal, nesse sentido. E aqui eu tenho que pôr daqui para cá. O grande problema é que quando começo do meio, eu vou ter erros nessa replicação. Tá vendo que eu vou ter uns pedaços que vão ficar sem? Por que eu tenho esses pedaços que ficam sem? Porque a proteína é grande e aqui o espaço é pequeno. Então, às vezes, ela tem que dar um looping para fazer isso daqui, tá? Ela tem que dar uma girada para fazer isso daqui. Por isso, eu vou ter alguns pedaços que eu vou ficar sem os nucleotídeos.
Mas depois vem uma enzima que tipo passa uma cola e vai completando o que faltou aqui. Esses pedaços que eu falo que são fitas descontínuas são chamados fragmento de Okazaki. Então aqui a fita é contínua. Quando a fita é descontínua, que ela tem fragmentos, eu falo que eu tenho fragmentos de Okazaki. Tudo bem? Okazaki porque o cara que descobriu aí essa enzima chama Okazaki, que descobriu esses fragmentos, né, esses erros, chamam-se Okazaki. E aqui é o processo geral, então aqui a parte de cima sendo feita bonitinha e aqui a parte de baixo que tem que ser feita ao contrário. Prestem atenção que nós temos algumas enzimas aqui necessárias e responsáveis para fazer isso aqui. Então, vamos lá, ó. Primeiro, eu tinha uma dupla hélice, eu tinha duas e eu tenho que abrir isso aqui tudo para poder funcionar. Quem que faz abrir tudo isso aqui? Quem é que vai quebrar toda essa parte? Chama DNA helicase. A helicase vai abrir a hélice do DNA. Então, a helicase, ela veio desde aqui, ó, quebrando, abrindo, né, como se fosse uma faca, cortando para ir abrindo e separando essas pontes. Tudo bem? Nesse momento, essa outra enzima que se chama topoisomerase, ela segura essa fita. Por quê? É como se fosse, eu já vou terminar minha aula, tá? É como se fosse uma fita que tá de cetim. Imagine uma fita de cetim ou um barbante todo enrolado assim. Para eu abrir essa fita, eu tenho que ter, tipo, meus dois dedinhos segurando para ela ficar lisinha. Senão ele vai ficar espiralado. Sabe que nem amarrilho de pão, essas coisas que ficam enroladas? Então, essa enzima que deixa, tipo, essa fita lisinha, assim, para outra ir cortando, chama-se topoisomerase. É essa aqui que vocês estão vendo, ó. É essa aqui que vocês estão vendo, tá? Então, a função da topoisomerase é deixar ela lisinha, alinhada, para a DNA helicase funcionar, tá? E a outra enzima, tem mais duas enzimas que funcionam aqui para criar o DNA. A polimerase, que vai adicionar os polímeros. Então, a polimerase, que é essa enzima aqui, ela vai encaixar um novo nucleotídeo, tá? Então, repare que eu estou encaixando outros nucleotídeos aqui, como se fosse a pontinha do nosso aqui, ó, da blusa. Quando a gente tem a blusa, a gente tem a pontinha do zíper, tá? Para alinhar. E tem uma outra enzima que eu não tô vendo aqui. Ah, tá aqui, ó. Que ela se chama DNA ligase, que ela vai fazer o quê? Ela vai passar aqui, ó, que nem uma cola, para colar os fragmentos de Okazaki, para finalizar tudo isso aqui tudo e deixar bem bonitinho, tá? Na nossa próxima aula, que será? Não sei. Quinta-feira? Quinta-feira, talvez? Sexta-feira? A gente vai ver exatamente tudo isso, como que o RNA coloca e como que o ribossomo vai fazer para colocar, como encaixa essas pecinhas, que molécula liga com qual molécula para fazer fixar ou para fazer separar. Reparem que agora o que a gente está aprendendo é bioquímica. Não tem como não falar dos elementos químicos sem falar de DNA, tá? Então, é bioquímica. Pelo amor do Senhor Jesus, eu vou colocar um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, 10 vídeos de animação para vocês verem essas enzimas funcionando e fazendo DNA. São vídeos super curtos, de 1, 2, 3 minutos no máximo. Mas quando você assistir, você vai falar, putz, agora entendi tudo. Você vai ver a topoisomerase abrindo a fita, você vai ver a helicase cortando, você vai ver a ligase ligando, tá? Vai ficar tudo muito mais claro para vocês. Assistam, por favor. Amo vocês. Beijo. Beijo, Pro. Valeu, Tchau, professora. Tchau, Beijo. professora. Falou. terminar a gravação. Tchau, professor.